doutora Filipa, doutor Carlos Pereira. Doutor Carlos, começo por si o nosso debate do grande tema. O Primeiro-Ministro confirmou no passado domingo a saída limpa do programa de resgate. Isto dá a entender que estamos no bom caminho. No entanto, gostaria de lhe perguntar qual é o impacto da saída limpa para a Madeira? Bom, essa é a pergunta do $1 milhão, como se costuma dizer, ou seja, o que é que vai mudar na nossa vida com esta questão da saída limpa? Neste momento, posso dizer de forma muito clara, é que não vai mudar 1 milímetro da vida dos madeirenses com esta saída limpa. E não vai mudar por uma razão muito simples, é porque se esta saída da Troika tivesse implicado uma redução significativa da austeridade dos sacrifícios, este é o primeiro ponto e o ponto essencial, ou seja, se a saída da Troika significasse uma redução significativa daquilo que são as medidas e as opções de austeridade que o Governo Regional tem vindo a aplicar, essa seria obviamente uma consequência visível para a vida dos madeirenses. Mas como nós sabemos, não só não implica, até porque o nosso plano de ajustamento económico e financeiro tem vigor até 2015, e a austeridade que lá está tem vigor até 2015, e nós ainda por cima temos que somar a essa austeridade a austeridade nacional, que é a austeridade que está inserida no documento de estratégia orçamental do país, que também influencia a região. Isto como primeira nota. A segunda nota, para justificar que não muda 1 milímetro, é que eu acho que esta saída da Troika devia de estar acompanhada de um esforço do Governo Regional, e mais uma vez o Governo Regional tem responsabilidades nesta matéria, não pode encolher os ombros e dizer que não tem nada a ver com isto, porque tem. Devia ter sido acompanhada de uma negociação prévia com a República já, no sentido de que ficasse assegurado o financiamento de 900 milhões de euros, que é a parte que falta ainda financiar, de um valor de 3.500 milhões de euros que foi identificado em 2011 como as necessidades financeiras da região até 2015. Não sei se toda a gente se lembra, mas em 2011, quando foi descoberto a dívida verdadeira da Madeira, na altura, a Inspeção-Geral de Finanças disse que a Madeira tinha 3.500 milhões de euros de necessidades de financiamento até 2015 e tinha que encontrar uma solução para elas. Como sabem, parte dessa solução foi encontrada com o empréstimo da República de 1.500 milhões, que foi o plano de ajustamento económico e financeiro que foi assinado e ao mesmo tempo foi entregue 1.500 milhões à Madeira. A outra parte foi satisfeita com o aval do Estado à região de 1.100 milhões de euros, o que faz 2.600 milhões de euros, e fica a faltar 900 milhões de euros. E esses 900 milhões de euros não estão encontrados. Ou seja, até 2015, as necessidades financeiras que a região tinha, continua a haver um buraco de 900 milhões que não sabemos onde é que vamos buscar esse dinheiro. E esse dinheiro devia ter sido salvaguardado, e esta saída da Troika devia estar incluída essa questão que o Governo não colocou e devia ter colocado. Em terceiro lugar, uma outra coisa muito importante tem a ver com a questão da sustentabilidade da dívida da Madeira. Todos sabemos que a dívida da Madeira e o esforço de pagamento da dívida da Madeira é colossal. Para terem uma ideia, em 2013, o serviço da dívida, e já vou relativizar isto, mas o serviço da dívida da Madeira, na conta da região, teve um custo de 340 milhões de euros. Ora, 340 milhões de euros é mais do que custa todo o pagamento da educação na Madeira. E, portanto, este foi o esforço, mas mesmo assim, esse serviço da dívida não inclui ainda cerca de 2.600 milhões de euros de dívida que nós ainda não estamos a pagar amortizações, porque temos um período de carência e só vamos começar a pagar amortizações desse capital em 2016 e 2017 respectivamente. E portanto significa que o serviço da dívida ainda vai aumentar. Isto quer dizer que a região, com os níveis de crescimento económico fraquinhos que tem, porque como sabem em 2012 houve um tombo no nosso PIB de 7 pontos percentuais, com os níveis de crescimento económico fraquinhos, dizia eu, tem que gerar aquilo que se diz os superávites primários muito elevados significa a volta de 300 milhões de euros, para conseguir garantir que a dívida não aumenta em relação ao PIB. E, portanto, significa que também esta saída devia ter sido precedida de uma negociação clara daquilo que se vai fazer com a dívida da região, porque nós não sabemos, o Governo não sabe, nem tem uma estratégia para isso. E, portanto, este terceiro ponto demonstra claramente que não vai mudar nada, porque está tudo igual. O quarto ponto e último é a circunstância de não ter sido estabelecido uma agenda para a negociação do plano de ajustamento económico e financeiro. Ou seja, nós estamos a dizer isto desde o início. É preciso negociar este plano de ajustamento económico e financeiro, porque ele não é um plano adequado à realidade regional. Somos uma região ultraperiférica, temos problemas graves e, portanto, toda a carga fiscal imposta, todas as reduções de rendimentos colocadas em cima da mesa para as famílias madeirenses e todos os impostos e carga fiscal que levou à perda de competitividade das empresas, tem que ser redefinida, assim como tem que ser redefinida os níveis de investimento público que estão colocados, porque nós estamos a fazer níveis de investimento muito baixos face àquilo que estávamos habituados. E, portanto, essa agenda tinha que ser colocada. E não foi colocada. O Governo Regional continua a dizer que não quer colocar. Agora disse, mas eu vou colocar depois da saída da Troika.
E, portanto, essa matéria devia de estar em cima da mesa. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, a minha resposta é, obviamente, que a saída da Troika, ou a saída limpa da Madeira, para a Madeira, tem um efeito absolutamente marginal, eu diria mesmo nulo, porque nenhum dos aspectos fundamentais que eu acabei de referir, destes 4 aspectos, nenhum dos aspectos fundamentais vai ter qualquer alteração. E como não vai ter qualquer alteração, a vida dos madeirenses vai continuar igual, ou seja, bastante má, face àquilo que foram as opções que foram tomadas. O Primeiro-Ministro alertou também que Portugal tem pela frente um longo caminho e que o rigor orçamental é para se manter. Isto pode ser entendido como mais austeridade, podemos estar preparados para mais austeridade ainda? Bom, no caso do país, parece evidente, até porque o documento de estratégia orçamental que foi apresentado não traduz uma redução da austeridade. Muito pelo contrário, nós estamos a falar do aumento, por exemplo, dos impostos, o aumento do IVA, é uma das matérias que lá está, o aumento da taxa social única é outra. Há aqui uma indicação que eu diria um bocadinho eleitoralista, que é de que a redução dos cortes que serão entregues 20% por ano dos cortes que foram feitos até 2017 ou 2018, julgo eu, ou mais, são nos próximos 5 anos, são os próximos 5 anos, mas que essa entrega dos cortes nos salários só será feita se houver aumento das rescisões na administração pública, ou seja, fizeram depender a entrega de mais dinheiro salarial, ou seja, de redução dos cortes, se conseguirmos despedir mais pessoas na administração pública. E, portanto, é óbvio que no plano nacional isso significa, e isso está expresso no documento de estratégia orçamental, que a austeridade vai se manter. E o que eu queria dizer é que, apesar de tudo, no plano nacional nós conseguimos ter este debate, nós conseguimos discutir sobre aquilo que se está a passar em termos orçamentais, ou seja, sobre aquilo que o Governo Regional, que o Governo Nacional quer fazer do ponto de vista orçamental. Pelo menos o que este Governo quer fazer, isto permite-nos criticar, não concordar, etc., fazer o que quer que seja. No plano regional a coisa é mais grave, é que nós não sabemos o que vai acontecer. Ou seja, eu diria que existe uma agenda oculta da austeridade na Madeira, que continua oculta, porque o Governo, por simplesmente, não tem documento de estratégia nenhuma orçamental. Nós não sabemos. E não sabemos desde 2012. E desde 2012 que o Governo está obrigado a apresentar. E, portanto, eu diria que a resposta é sim, a manutenção da austeridade está em cima da mesa. As indicações que o próprio Troika tem vindo a dar demonstram isso. Aquela suposta carta de intenções que o FMI obriga a que Portugal submeta, cujas conteúdo nós não conhecemos, mas obviamente ninguém espera que o conteúdo seja um conteúdo amigável para os portugueses, para as famílias e para as empresas, é com certeza um conteúdo de manutenção da austeridade e, portanto, isso é, enfim, um cenário que tem a ver com aquilo que é o raciocínio e a forma de pensar deste governo. Aliás, eu diria que a Troika sai de Portugal, mas deixa herdeiros em Portugal dessa mesma Troika e dos princípios da Troika, herdeiros muito acérrimos defensores dos princípios, porque o Pedro Passos Coelho e o Paulo Portas têm demonstrado que acreditam piamente neste caminho e os resultados que nós temos hoje pela frente são demonstradores que este é o caminho que o PSD Nacional, este PSD Nacional pelo menos, quer seguir e está completamente confortável com ele. E, portanto, isto é algo que, pelo menos a mim, separa-me bastante, porque eu acho que havia maneira de consolidar as contas públicas e havia uma forma de consolidar as contas públicas sem ser desta forma que foi feita, uma forma, do meu ponto de vista, que afeta sobretudo setores frágeis da sociedade portuguesa e também da sociedade madeirense, nomeadamente as questões da saúde, da educação, que já foi muito badalado, e eu em particular não concordo com esse caminho, aliás não sou o único que não concorda, há aí até muitas linhas dentro do próprio PSD Nacional que estão em desacordo com esta forma de atuação e, portanto, eu diria que infelizmente esta austeridade com este governo irá se manter. Admitimos é que em 2015 uma mudança do governo implique a manutenção do rigor, acho que isso é fundamental, não se coloca isso de parte, aliás uma política orçamental de rigor é sempre boa, em qualquer, seja no país, seja na região, seja nas autarquias. Agora, essa manutenção do rigor significa com apostas diferentes daquelas que se fez, tentando que os sacrifícios também sejam mais justamente distribuídos e que não se coloque em causa a economia como se colocou com este governo. Doutora Filipa Fernandes, estamos inevitavelmente condenados à austeridade apesar da saída da troca do país? Eu confesso que isto saída limpa, isto diz-me, a mim não me diz muito, sinceramente, porque eu, tal como o Carlos, também não acredito que vá haver, acho que isto é só, enfim, é só mais demagogia política, que depois não vai haver grandes alterações em termos da linha que
tem vindo a ser seguida pelo Governo Central. Portanto, porque eles acreditam de facto piamente que é esta a linha, que é com estes cortes, só que eu só tenho aqui um problema, é que os cortes que eu tenho visto, para mim não são cortes estruturantes, isto é, eu não vejo, e até a experiência que eu tenho tido, que é pouca em termos de administração pública, é cortes de salários, é as tais reduções que são as mais fáceis. Mas estruturar verdadeiramente, começar a trabalhar em orçamentos, nos tais orçamentos zero, que nós tanto vimos falar, que é, de facto, fazer uma análise, quais são os verdadeiros recursos, fazer uma reestruturação com vista a um melhor aproveitamento dos recursos e a uma gestão mais eficiente. Confesso que, de facto, isso não se vê. O que se vê foi cortes nos salários da administração pública, cortes no investimento público, cortes... E isto, sinceramente, e uma linha que é apostar, dar cabo um bocadinho de algumas conquistas que eu acho que era a educação e a saúde, que eu, pelo menos, comungo que devem ser essencialmente públicas, porque são as únicas formas de garantir, principalmente através da educação, pessoas que possam nascer em diferentes ambientes, possam ter todos acesso a ter uma vida melhor. Acho que é a única forma de conseguir diminuir um bocadinho estas tais diferenças. E este governo claramente tem uma linha que é o Estado mínimo e vamos privatizar. Eu não tenho nada, acho que há coisas até que faz sentido que acho que não deve estar no âmbito na esfera pública, mas há determinados como a educação, a saúde, mesmo alguns bens energéticos que eu acho que também tem que estar acautelado, porque os custos energéticos são essenciais, custos energéticos, mesmo os custos de água, são essenciais, inclusivamente mesmo para a indústria e para as empresas, e portanto isso de facto não foi acautelado. Portanto, eu não acredito, eu olho, acho que como não houve a tal mudança estrutural e a mudança que se fez, mexeram, por exemplo, agora, eu vou-vos dar o exemplo agora no IRC, que era para atrair investimento estrangeiro, e nós olhamos para isto e de repente começam e vão mexer outra vez no IVA. Ora, não há nenhum investidor estrangeiro que queira vir para Portugal porque baixou 3% a taxa de IRC, querem estabilidade. O que as pessoas pedem é estabilidade fiscal. Aliás, uma das razões que muitas vezes não iam para países que normalmente até tinham taxas de crescimento mais elevada, havia muitos investidores mais conservadores que não iam exatamente por este fator, pela falta de estabilidade. E neste momento Portugal está a virar um bocadinho, está a ter os defeitos desses países. Aliás, a gente até já tem o sorteio dos Audis, que é o que o Brasil tem, e outros países da América Latina. Estamos a latinização do país, e eu sinceramente também não acredito que por esta via vamos lá. E portanto a austeridade vai ter por aqui esta austeridade, porque se retirarem, se de repente começarem a repor os salários, é o que eu digo, volta tudo ao mesmo nível, volta tudo igual, porque não houve de facto uma mudança verdadeiramente estrutural no que portanto, eu sinceramente não tenho muita vejo isto, acho que as coisas não vão mudar muito. Sinceramente, esses tais sinais, os tais sinais que a economia que levaram a que fosse a saída limpa, os tais sinais que a economia começa finalmente a dar os seus traques, que está mais forte, e que a taxa de juros a 10 anos que se pratica nos empréstimos, afinal caiu, mas não caiu porque nós temos uma melhor performance. Aliás, a Grécia, que até teve perdão de parte de capital, também está com as mesmas taxas de juros. Portanto, tem a ver com o mercado financeiro a nível mundial, que há determinados mercados que investiam e que agora retraíram um pouco e viraram-se um pouco agora para estes mercados. Mas isto pode rapidamente mudar outra vez. Portanto, não são, isto é, o que eu olho, não é nada que me dê segurança, que digo, não, realmente vejo aqui sinais que isto estruturalmente houve a mudança e, portanto,
Não há sinceramente não. incentivos sequer para os Não, e trabalhadores. depois há um problema que é enquanto estes sinais não chegarem às pessoas, e não chegaram, isso não interessa. O que é que me interessa? Que até podem dizer, olha, tenho um PIB a crescer 1%, mas se continua a haver o mesmo nível de desemprego, se as empresas continuam com imensas dificuldades para sobreviver, significa de facto muito pouco, e de facto ainda não chegou às pessoas. E os madeirenses têm razões para estarem duplamente preocupados, como real. Tem, porque nós sofremos duplamente. Primeiro, o Carlos dizia muito bem, há aqui, enquanto que a nível nacional, concordando ou não com a estratégia, nós sabemos qual é a estratégia e percebemos quais foram as opções. Pronto. Claramente, podemos não concordar com elas, mas há opções que são claras. Aqui não se percebe muito bem quais são as opções. Reduzir um bocadinho os impostos e apostar um bocadinho mais no lançamento da economia e se calhar ir buscar outras rendas, cortando custos em outras coisas. Nós não percebemos estrategicamente qual é a estratégia, onde é que é a aposta, onde é que é. E de facto isso é que nós estamos meramente. Aliás, eu acho que neste momento eu acho que estamos com o pior dos dois mundos, porque há aqui um vazio. Há um vazio, inclusive vazio jurídico na região. Há tanta coisa que é adaptada, que é leis que saem, inclusive a nível nacional. E não sei porque há esta interpretação que tem que haver sempre a adaptação através de decreto-lei à região. E há tanta coisa que cai num vazio. E há muitas leis, inclusive, que já dizem só para Portugal continental e que aqui não existe nada. Eu percebo, a nível dos municípios, é que começamos a perceber muitas vezes disto. Nós, de repente, começamos a ver que, de facto, há coisas que queremos aproveitar e que existe a nível, para os municípios, a nível nacional, poderem usufruir, que aqui não há nada. E, portanto, é tudo muito mais complicado. Neste momento, as vantagens de uma autonomia que tem, eu continuo a acreditar que há vantagens na autonomia, mas não assim, porque neste momento é o que eu digo, neste momento nós estamos com o pior, eu diria que o pior dos dois mundos. Não estamos, também porque nos pusemos nesse papel, portanto não temos qualquer autonomia para decidir o que é que quer que seja, portanto estamos quase a reboque destas medidas que são tomadas pelo Governo Central e sem credibilidade até para negociar o que é que quer que seja. Portanto, eu não acredito, mesmo que neste momento, que o Governo, que atualmente está a nível do Governo Central e que o Governo que é o mesmo que está aqui desde há quase 40 anos, que haja condições que é para haver qualquer tipo de acordo. Portanto, a partir daí eu acho que há muita, pelo menos se as coisas continuarem assim, eu penso que esta saída limpa para nós vai significar muito pouco. Dr. Carlos, isto é título de curiosidade, foi divulgado que a despesa com salários na função pública recua para os níveis de 1981. Isto recua é o resultado de um pacote de austeridade com o objetivo de corte na despesa. Isto estarmos a comparar aos níveis de 1981 é preocupante, ou seja, estamos quase atingindo o 25 de Abril, uma maneira de dizer. Sim, claro. Pois, e isso vai demonstrar aquilo que disse a Filipa e bem, que é o grosso e grande parte da austeridade implementada em Portugal nos últimos anos tem sido muito à custa dos salários, não é? E feita à custa dos salários teve consequências graves naquilo que é um aspecto fundamental, que é o crescimento da economia através do consumo, não é? Através da procura interna. Ora, e há aqui um paradoxo que eu gostaria de sublinhar, que era, nós temos vindo a ouvir, e a Filipe também referiu isso, há uns sinais positivos da economia, etc., quando todos sabemos que os sinais positivos da economia tiveram como origem as decisões do Tribunal Constitucional, que obrigaram a entrega de salários da administração pública, e isso provocou um aumento do consumo. Aliás, quando se começa a olhar o que é que mudou no PIB para ele aumentar neste ano, ou pelo menos para ter um comportamento mais positivo neste ano, tem a ver sobretudo com as mudanças na variável consumo, e portanto mais rendimento implica mais capacidade, mais propensão ao consumo e portanto mais crescimento económico. E portanto há um paradoxo deste governo, que é continua a manter a austeridade a este nível, continua a pressionar a redução de salários e a redução de rendimentos,
tendo mesmo assim consciência de que o aumento do PIB que fala como sendo a grande solução só aconteceu porque foi preciso entregar os salários. E, portanto, isto é um paradoxo enorme que não se consegue perceber. Quer dizer, o Governo devia aproveitar esta circunstância para dizer, bom, a economia portuguesa continua ainda dependente da procura interna e não podemos que ela de um dia para o outro de repente só seja a procura externa a puxar o PIB e, portanto, como está, vamos fazer isto aos poucos, portanto, não vamos retirar tantos rendimentos, vamos manter a massa salarial mais ou menos estável, tentar fazer aqui mudanças estruturais para garantir aumentos de competitividade, para reduzir reduções de procura que sejam permanentes, que sejam estruturais e manter isto. Ora, nada disto foi feito, é a famosa reforma do Estado, não é? Que não foi feita e que foi uma folha A4 feita por Paulo Portas e que ficou por aí e nunca mais vi isso à luz do dia. E, portanto, na verdade, nós estamos perante uma situação dessas, que é igual na região autónoma da Madeira, provavelmente ainda pior, porque nós temos aqui subsídios de insularidade que tínhamos e que deixamos de ter, e, portanto, isso agrava ainda mais as reduções de rendimento. E, portanto, eu sinceramente vejo esta situação com grandes reservas e volto a repetir aquilo que disse há bocadinho, não vejo este Governo com a vontade de inverter aquilo que é a política que tem vindo a tomar. E, portanto, a política vai continuar a ser incidir sobre salários, incidir sobre, de alguma forma, o fator trabalho e deixando de lado uma reestruturação da função pública, uma reestruturação, uma reforma do Estado que permita, de facto, poupar a sério, poupar permanentemente para poder garantir a entrega de salários e assim também dinamizar a procura, porque não se espera que Portugal de um dia para o outro redefine o seu padrão de crescimento do PIB, ou o seu padrão do PIB, para de repente passar a ter uma componente de exportações de 90% a 100%. Isto não acontece, quer dizer, a Irlanda está assim, mas fez um percurso de 20 anos com uma política fiscal completamente diferente que nós não somos capazes de fazer e, portanto, com parceiros americanos e, portanto, uma lógica completamente diferente que nós não conseguimos fazer. E, portanto, nós temos que fazer isto de uma forma mais sustentada e este caminho, de facto, não é o caminho adequado. O Presidente do Governo Regional, o Dr. João Gentilini, já disse que fala depois de 17 de junho, depois da troca sair do país. Podemos fazer alguma espécie de futurologia, imaginar o que é que aí vem? Mais notícias para os madeirenses? Pois, a questão é esta. Eu acho que vale a pena continuar a insistir nisto, que é lembrar a situação em que estamos, qual foi a sua origem, porque é que nós estamos nesta situação. E isso é muito relevante. É muito relevante que os madeirenses não se esqueçam que nós em 2011 chegamos a uma situação de falência da região autónoma da Madeira. As contas da região autónoma da Madeira estavam no zero, falidas completamente. E foi o próprio Presidente do Governo que, da sua casa do Porto Santo, escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro a dizer, da sua casa, salvo seja, da casa dos madeirenses do Porto Santo, escreveu uma carta a pedir ajuda externa. Nessa altura, a Inspeção-Geral de Finanças detectou que a dívida não era os tais de 1.000 milhões ou 3 mil milhões, como diziam, mas era 6,3 mil milhões, que havia 1.000 milhões que estavam escondidos e que a Madeira precisava de um plano de ajustamento económico e financeiro, precisava de uma ajuda externa. E, portanto, nessa altura também é bom lembrar que o Partido Socialista, e eu próprio tive na altura na linha da frente dessas matérias, disse que era a altura do Governo encontrar um consenso entre todos os partidos, no sentido de encontrar um plano de ajustamento que venha ao encontro da realidade da Madeira e que, sobretudo, envolva toda a gente neste plano, ou seja, toda a gente esteja comprometida com este plano. O Governo Regional não quis fazer isso, virou as costas aos madeirenses, virou as costas aos partidos, virou as costas às entidades da sociedade civil, associações, sindicatos, o que seja, e fez-lo sozinho. E o resultado do plano é aquele que nós conhecemos. Ao fim de 2 anos nós temos um plano que tem, obviamente, matado a economia regional, tem desgraçado as famílias da Madeira, tem colocado a Madeira na situação em que está, com o agravante de não ter resolvido o problema da dívida, como se sabe. A dívida continua insustentável, o déficit reduziu-se significativamente, mas isso era o mais fácil, porque estamos a falar de reduções significativas do investimento público e, portanto, isto é uma economia desequilibrada nessa matéria, conseguimos reduzir isso, mas para mantermos os déficits aos níveis que temos que manter estas medidas como permanentes, e este é que é o problema. A Madeira então é que não fez reforma nenhuma, porque significa que se eu amanhã, a partir de amanhã, um governo disser assim, bom, agora vou voltar ao que era em 2011, se voltar o déficit volta outra vez para os 1.000 milhões de euros como tinha. E portanto isto é que é o drama, nós não estamos minimamente num processo de reestruturação. E portanto o Governo Regional mantém o mesmo registro, que é, não diz nada, manda bocas, governa com bocas para aqui e para ali, não tem uma estratégia para sair deste plano de ajustamento económico e financeiro, que se há uma saída da Troika, nós também temos que ter uma saída do plano de ajustamento económico e financeiro, ou seja, como é que os madeirenses saem do plano de ajustamento económico e financeiro? Com o problema da dívida resolvido, com reforma estrutural na região autónoma da Madeira, com uma definição clara do que é que se vai fazer com a educação e com a saúde, com uma definição clara do que é que se vai fazer com o desporto profissional, continuaremos a apoiar nestes moldes que temos vindo a apoiar, com definições claras sobre o que é que queremos para a cultura, o que é que queremos para o mar, enfim, esse tipo de abordagem tem que ser feita, e tem que ser feita agora, e tinha que ser feita em consenso com os partidos. Eu percebo o timing da afirmação do Presidente do Governo,
Eu acho que até a saída da Troika é obviamente um momento importante para nós colocarmos em cima da mesa a agenda do plano de ajustamento económico e financeiro, mas o problema é que o Governo não tem agenda para isso. O Governo não tem agenda para isso. O Governo tem estado de cócoras perante o Ministério das Finanças, tem estado agachado perante Lisboa e tem aceito todas as medidas que têm sido impostas aos madeirenses. Aliás, eu quero dizer que, na sequência daquilo que referi, pela circunstância de o Governo ter-se comprometido com um documento de estratégia orçamental, aliás, eu posso ler aquilo que foi, isto é a primeira avaliação, isto que eu vou ler é da primeira avaliação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, e da primeira avaliação dizia assim: esta medida do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro obrigava ainda que aquele relatório, isto é, aquele relatório é o Orçamento da Região, contivesse uma secção sobre estratégia orçamental de médio prazo, a qual, segundo o Governo Regional, constará de documento autónomo, seguindo assim a mesma metodologia adotada a nível nacional. E depois acaba dizendo assim: aguarda-se assim a elaboração de idêntico documento, ou seja, documento de estratégia orçamental por parte da região, no decurso do mês de maio de 2012. Nós estamos em maio de 2014. Passaram 2 anos e este relatório não existia. E, portanto, eu li isto porquê? Porque isto foi algo que o Ministério das Finanças fez, não se lembrou mais disso, nem pensou mais no assunto. E o que eu quero dizer é isto: é que o Governo da República, este Governo da República, é exigente e não tem complacências com a aplicação da austeridade aos madeirenses e não tem reservas sobre isso e exige que ela seja feita, mas ao mesmo tempo é negligente com as responsabilidades do Governo Regional. Ou seja, o Governo Regional não apresenta um documento de estratégia orçamental para discutir na Assembleia, para debater, para sabermos qual é o futuro, para que a austeridade e para que as medidas não estejam escondidas, e o Governo da República nada faz. Mas quando se trata de aplicar sobre os madeirenses e sobre as empresas o aumento fiscal, o corte de rendimentos, etc., o Governo da República aí não hesita e é extremamente exigente. Portanto, nós estamos perante uma situação muito difícil. Nós temos um Governo Regional que não nos ajuda, um Governo Regional que abandonou os madeirenses e temos um Governo da República que a única coisa que quer é aplicar a austeridade sobre os madeirenses. O Governo Regional depois faça lá as responsabilidades que quer e faça a gestão política interna que entender. Ora, isto é de facto o pior dos mundos e eu acho que o Governo Regional, com essa declaração, eu diria que é mais uma boca do Governo Regional inconsequente. E se acontecer alguma coisa em termos de negociação, será outra vez nas costas dos madeirenses e outra vez será sem salvaguarda dos interesses dos madeirenses. Porque eu lembro-me bem o que é que o Governo Regional fez com este plano de ajustamento económico e financeiro. Repare que foi o Governo Regional que aceitou o aumento de impostos, nomeadamente do IVA para a restauração, que é absolutamente inadmissível. Eu estou certo que se houvesse um governo forte, um governo com credibilidade, um governo com legitimidade, não um governo que tenha falido a Madeira. Que um governo que tenha falido a Madeira não tem credibilidade nem legitimidade para negociar nada. Se tivéssemos um governo forte, não teríamos uma taxa de IVA dessa dimensão, porque teríamos batido o pé e dizer: pá, nós não temos, os madeirenses não têm culpa do que fez este Governo Regional incompetente. Só que o problema é que o Governo Regional incompetente foi o mesmo que negociou, e por isso, obviamente, não tínhamos dúvidas sobre isso. Aliás, eu quero acrescentar uma coisa que digo algumas vezes e que as pessoas não dão importância, mas que, e talvez a Filipa que aqui está perceba bem agora aquilo que eu vou dizer, é que se tivesse entrado em 2011 um governo de outra cor política, nomeadamente um governo do Partido Socialista, e que tivessem sido colocados em cima da mesa 1.000 milhões de euros de dívidas, de faturas que não estavam nem contabilizadas, nem faziam parte do sistema, nem tinham sido aceitos legalmente, sabe o que é que esse governo devia de fazer? Ou faria, se fosse um governo do PS faria, agarrava nessas faturas e mandava para o Ministério Público e dizia: a Madeira tem menos de 1.000 milhões de euros de dívida. Porque essas faturas não tiveram o comportamento, nem tiveram o seguimento que deviam ter tido no quadro da administração pública e regional. Que era exatamente isso que fazia, com certeza, a Filipa. Se de repente chegasse à Câmara Municipal do Funchal, não sei, eu não conheço a realidade, mas chegasse à Câmara do Funchal e aparecesse 1.000 milhões de euros em que não tinham seguido os registros normais da administração pública e eu não conheço nada disto, onde é que estão estas faturas? Isto não está registado em nada nenhum, opa, vamos explicar o que é isto. E, portanto, este procedimento, ou este tipo de comportamento, é algo que demonstra bem que este governo está a prejudicar, a sua manutenção e a sua permanência no poder está a prejudicar todos os dias os madeirenses, porque nós não temos agora margem de manobra para negociar com ninguém, porque ninguém leva a sério este governo. Isto é um problema muito sério, as pessoas têm que perceber isto. Doutor, mas para muitos madeirenses que ouviram Alberto João Jardim dizer que só fala depois da saída da troca do país, até fica a sensação que podem vir aí medidas ainda mais gravosas. Pois, eu percebo o que é que está a dizer. O que eu digo é, eu volto a dizer o seguinte: eu não tenho dúvidas que, não existindo documento para nós discutirmos, conforme eu disse, porque era isso que devia de estar em cima da mesa, a única coisa que se pode pensar é que há uma agenda oculta de mais austeridade e de mais sacrifícios, porque eu disse, e volto a dizer o que disse há bocadinho, manter os níveis de déficit tão reduzidos como estão, aliás, até superávites este ano, significa manter permanentes os cortes.
para manter pelo menos os cortes, a manter a miséria que nós temos hoje em dia. E portanto o Governo Regional das duas uma, ou prepara-se para mudar de política, e eu não sei política porque também não conhecemos nada, mas enfim, neste momento deve haver 5 tipos de política no PSD, porque há 5 candidatos, porque pode haver 6, enfim, não sei, mas há 5 versões, portanto é muito difícil dizer qual é a versão que o Dr. Alberto João Jardim quer seguir. Ou há uma mudança de política, ou há de facto mais austeridade, que me parece isso que deve seguir, aliás o Garcês é hábil em lançar esse tipo de coisas, e portanto eu só posso acreditar que há mais austeridade porque de facto há uma ocultação daquilo que são as medidas para o futuro. Doutora Filipe, a Madeira tem capacidade para aguentar mais austeridade? A economia regional sobrevive a mais austeridade? Eu acho que, enfim, eu penso que a maior parte das pessoas já está consciente que isto vai durar, muito tempo. Não sei se as pessoas vão ter capacidade de resistência. O melhor, isto tem a ver com quando uma pessoa tem uma expectativa, o pior que se pode acontecer é defraudar as expectativas das pessoas. É que eu faço uma medida, digo que é provisória, por 2 anos, e depois a pessoa prepara-se, olha, durante 2 anos vou fazer aqui um sacrifício, e depois aguenta mais um ano, e de repente começa a perder, começa a deixar de acreditar, e o deixar de acreditar também é mau, porque se deixa de acreditar na economia, deixa de investir, reduz o seu poder de compra, porque há pessoas que eventualmente até podem não ter tido os seus rendimentos muito reduzidos, mas ficam com o medo do amanhã. Não há nada pior. Isto às vezes, as expectativas que as pessoas têm e o dar, e que eu acho que foi o grande erro deste governo, mesmo a nível central, foi que cortou completamente com a esperança e com a expectativa de um melhor futuro. Quando se faz isso, as pessoas deixam de investir no médio e longo prazo. Portanto, as empresas investem menos, as pessoas compram menos, portanto, há tudo aqui uma data de coisas que têm a ver com este clima de incerteza, que é isso. Portanto, para mim, teria sido muito melhor fazer um plano estratégico há 10 anos, há 15 anos, olha, é isto, e que as pessoas sabiam com o que é que iam contar, do que estarmos aqui a dizer, vamos fazer estas medidas, 2 anos, que a 3 anos isto já começamos a entrar quase no paraíso, que foi o que nos venderam. Nós, supostamente, em 2014, já estávamos aqui com um déficit quase a zero, já em velocidade por zero, e não foi isso que de facto aconteceu. E isso é o pior que pode acontecer às pessoas, é sentirem que tiveram a fazer sacrifícios e que, no fundo, não serviram para nada. Isso, de facto, as pessoas perdem forças, perdem a esperança no futuro. E isso eu acho que é preferível. E acho que este governo, e quando falo até mais no governo central, foi muito... tem aqui uma estratégia, que isto é uma estratégia de comunicação, que é normalmente lança uma coisa muito má. E depois dá assim um jeitinho, afinal não é tão má. E nós, afinal não é tão má. E temos estado nisto. Mas, quer dizer, as pessoas começam a ficar esgotadas e sem esperança. E é isto que e isto só dá a volta. Eu não acredito já, como não acredito tanto com o governo a nível nacional, nem com o governo regional. Portanto, se forem as mesmas pessoas, eu não acredito que haja, já que as pessoas acreditem que, apesar de tudo, quem faz a economia crescer é a economia real, são as pessoas, são as empresas. Se as pessoas e as empresas deixam de acreditar, as coisas não crescem. E ainda para mais, numa linha em que o investimento público tem levado sérios cortes, e tem que levar, porque não há dinheiro para isso, e portanto, se não foi de facto a economia real a puxar, e é isso que eu acho que tem acontecido, de facto, não se vê sinais, mas as pessoas ainda não sentem esses sinais. E depois, eu não acredito, porque mesmo com a Troika, eu acho que era possível negociar outra coisa, mas para negociar nós temos que saber qual é o caminho e temos que mostrar uma estratégia. Quando não temos estratégia, é que passamos a ser os bons alunos e a seguir o que nos impõem. Porque não temos argumentos de negociação, não temos argumentos para negociar o que quer que seja. Porque eles até podem dizer, olha, eu imponho isto, e se eu não mostro uma alternativa, olha, em vez disto,
eu proponho isto e isto. Se eu não tenho nada para propor, se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho nada para negociar, portanto, limite-me a seguir o que me impõe. E foi isso que aconteceu a nível do Governo Central com a Troika e aqui a nível do Governo Regional com o Governo Central. Os maus da fita são sempre apontados de fora. É sempre posto de fora, mas eu acredito, de facto, que não houve, não sei se por inexperiência, porque é mais fácil, porque acreditaram que sendo os bons alunos e seguindo tudo o que ia sendo imposto, que no fim, se isto corresse mal, poderiam dizer, no fundo é uma desresponsabilização, se isto correu mal, não, olha, nós seguimos tudo o que vocês impuseram, isto correu mal, porque é que isto agora de repente parece que isto até está tudo muito bom, quando a gente vai ver a dívida ainda está superior relativamente ao PIB, que o que interessa é a nossa capacidade para pagar a dívida, e a verdade é que a percentagem da dívida relativamente ao PIB está mais alta do que em 2011. E isso é que é preocupante. Portanto, e como isso não mudou, nada mudou, eu sinceramente, olho e de facto não esta incapacidade de nós de facto sabemos qual é o nosso caminho, definirmos o que é que queremos, de contra-argumentarmos e podermos renegociar outras medidas, até para atenuar de facto o custo social que tem sido muito grande. Não tivemos. E eu sinceramente digo, e acrescento finalmente só para acabar, acho que este Governo Central tem sido muito insensível à questão da insularidade. De facto, nós, como ilhas, temos de facto temos aqui uma dupla austeridade, do facto que é os custos da insularidade, e há uma total sensibilidade, uma total falta de sensibilidade relativamente a este ponto deste Governo Central. Por isso eu não acredito que as coisas de facto mudem. Até, eu acho que em relação à Madeira, até enfim, olham para a Madeira e não com olhos, não com bons olhos, e de facto este atual Governo Regional perdeu um bocadinho a credibilidade, e é difícil, eu também compreendo, quem está do outro lado, depois de ter havido tanta dívida oculta, agora vou renegociar com estes, a credibilidade perdeu-se de facto, e isso é importante também, portanto, as coisas tornam-se mais complicadas. Agora, que é preciso de facto aqui para a ilha sensibilizar que há custos de insularidade, aliás, como Canárias têm um regime fiscal diferente do continente, têm tudo o que são ilhas periféricas, há essa sensibilidade, e nós neste momento estamos com os custos todos que isso tem, sem ter as vantagens que antes tínhamos, que através do IVA, tínhamos uma taxa de IVA 30% abaixo, que atualmente está quase igual à do continente, que servia para atenuar um bocado os custos de transporte, e neste momento não temos nada, de facto. Temos custos de energia, custos com água, porque tudo isto, porque não temos alternativas, portanto, estamos completamente limitados neste tipo de custos. De facto, as coisas chegam cá mais caras. Aliás, temos o problema do transporte, que eu acho que devia de haver. O Governo Central tinha que olhar para os transportes, de facto, e ajudar, e fazer como o Governo espanhol faz com Canárias, de facto, subsidia inclusivamente o transporte marítimo. E, portanto, e não há essa sensibilidade, e sinceramente não acredito que com este Governo, se o Governo a nível central continuar, que isto mude. Portanto, mas só com uma mudança de facto. Portanto, os próximos tempos serão mais do mesmo. Não, quer dizer, eu acho que, pegando aqui naquilo que disse a Filipa, é evidente que nós temos desde logo um problema, que é nós, para ultrapassarmos estas dificuldades, precisamos inevitavelmente da solidariedade do Estado. E este Governo da República é inimigo das autonomias, isso não há dúvida nenhuma. E sendo inimigo das autonomias, coloca-nos problemas graves na forma como temos de resolver isto. Se juntarmos a esta inimizade do Governo da República, que decorre um bocadinho da forma como o Dr. Jardim geria as autonomias nos últimos anos, e em particular da circunstância clara de todos percebermos que a autonomia jardinista falhou, e não é difícil perceber isso, ou seja, nós temos hoje a sensação clara de que a governação do Dr. Jardim foi uma governação errada, caótica, catastrófica, que levou a Madeira à situação em que está. Eu estou a dizer isto, diriam, bom, está a dizer isto porque ele está na oposição e está a aproveitar-se. Mas não, quer dizer, são os factos que estão em cima da mesa, e nem sequer eu limito-me a apresentar os factos. Nós temos de facto uma dívida muito grande, a melhor forma de fazer isto é comparar a nossa dívida com a dívida dos Açores, porque
temos que comparar o que é comparável, e o que é comparável é uma região jurídica ou constitucional igual à nossa, com a mesma população praticamente, com uma circunstância ainda pior, que é ter muito mais ilhas que as nossas e, portanto, ter que ter infraestruturas de aeroportos e portos multiplicar, não é? E a verdade é que essa região, hoje, tem uma dívida que é cerca de 1/6 da nossa dívida. E, portanto, nós estamos a falar de uma diferença brutal relativamente àquilo que é a situação dos Açores com a nossa situação. E a circunstância de ter uma dívida desse tamanho, ou seja, muito mais baixa que a nossa, ou seja, uma dívida completamente sustentável, permite aos açorianos terem impostos muito mais baixos, mas mesmo muito mais baixos. Hoje, se cada um de nós fizer um exercício, porque está a correr, aliás, o pagamento de IRS, e é fácil de fazer isso na plataforma, basta colocar a região dos Açores com os nossos dados com a região dos Açores, e verão que em alguns casos a diferença é de 10 vezes aquilo que se paga, para mais aquilo que se paga de impostos do que se paga nos Açores. E, portanto, e isso porquê? Porque de facto a gestão orçamental foi muito mais responsável nos Açores. Tem dívida de impostos mais baixos, mas tem também rendimentos mais elevados. Os açorianos tiveram acesso, agora neste último orçamento e nos orçamentos anteriores, a uma agenda de complementos salariais. Ou seja, o Estado tirava e o Governo o Governo Regional entregava. Portanto, esta circunstância só pode acontecer porque há margem de manobra financeira para fazer. Nós não temos porque a nossa autonomia foi destruída. Nós destruímos a nossa autonomia porque rebentamos as contas regionais e, ao fazer isso, tirou-nos a margem de manobra para ajudar as pessoas. E a pergunta é, o que é que restou disto? Restou um estaleiro de obras para acabar. Restou um estaleiro que é onde se encontra a região e um parque de obras que em alguns deles são autênticos elefantes brancos. E, portanto, nós beneficiamos apenas um setor da atividade económica regional e, portanto, beneficiamos meia dúzia de empreiteiros na região autónoma da Madeira. Aliás, se vocês se lembrarem, se as pessoas se lembrarem daquilo que foi a dívida oculta, e se tentarem perceber quem eram os criadores da dívida oculta, vão ver que os criadores da dívida oculta são meia dúzia de empresários, são meia dúzia de empresas da construção civil, em que ainda por cima há sempre um elemento comum que todos nós sabemos quem é, nem vale a pena dizer quem é. E, portanto, nós estamos aqui de facto perante uma situação que foi da responsabilidade do Governo Regional e que deixou a Madeira cair neste fosso, nesta desgraça, e agora é preciso pensar o futuro. É preciso pensar o futuro de maneira diferente, mas eu volto a dizer aquilo que insisto há tanto tempo, que eu acho que as pessoas têm que meter isto na cabeça. Nós não podemos ter um futuro diferente e um futuro melhor para todos os madeirenses, que é isso que nós ambicionamos, construir um futuro melhor para todos os madeirenses, se desenharmos essa diferença e essa construção desse futuro em cima de um monte de lixo, que é o que é hoje a governação do PSD. A governação do PSD é um monte de lixo, portanto não podemos partir dessa base, temos que mudar a base. E, portanto, só podemos mudar a base mudando as pessoas, mudando o partido. O partido que durante estes 40 anos andou na Madeira a governar, tem que se responsabilizar pelas asneiras que fez, tem que se afastar das lideranças da governação e tem que dar espaço para que outros possam fazer diferente e, sobretudo, possam fazer melhor, numa concepção diferente, não estando agarrados a interesses regionais, porque há muitos interesses que este governo está agarrado, e estando à vontade para programar uma governação a favor das pessoas, que é isso que interessa. Eu só para terem uma ideia, nós estávamos a falar há bocadinho, perguntou-se como é que a Madeira resiste, etc. Eu estava a abrir aqui a execução orçamental do primeiro trimestre. E tenho que dizer isto é um dos números mais marcantes, quer dizer, a execução orçamental do primeiro trimestre, só em juros no primeiro trimestre pagamos 100 milhões de euros. Só em juros no primeiro trimestre. 100 milhões de euros é 1/3 da totalidade dos custos de coeducação. E isto significa um aumento de 300% face ao ano anterior. Mas isto é a realidade da Madeira. Nós estamos afogados em dívidas e a pagar juros atrás de juros. E de onde é que vem esse dinheiro? Do bolso dos madeirenses. Nós aumentamos os impostos para quê? Para pagar isto. E a pergunta que os madeirenses têm que fazer, eu estou a pagar isto porquê? Porque eu tenho uma marina do Gado Baixo que está ali fechada. E a pergunta-me porquê aquilo me serve? Não serve para nada, está ali fechada, é um desastre, injetaram botão ali dentro, mas eu estou a dizer marina do Gado Baixo, mas há N obras que se pode referir e, portanto, este tipo de abordagens é que tem que ser feito. Se a governação e a autonomia deste governo foi uma governação a favor das pessoas ou foi a favor de meia dúzia de interesses. E nós estamos pior hoje do que devíamos estar com tanto dinheiro que tivemos. Porque todo o dinheiro que tivemos ao longo destes anos, se fosse bem utilizado, nós talvez até teríamos obras como temos, mas teríamos a situação dos madeirenses muito melhor e teríamos as empresas numa situação de competitividade muito maior. Porque a Filipe estava a dizer, e bem, nós transportes caros, etc. Porquê que temos os transportes caros? Porquê que temos os transportes daqui para Porto Santo uma coisa absurda, sem pés nem cabeça? Porquê que o Governo não intervém junto da empresa que tem o monopólio para garantir que há preços máximos para aquele transporte? Portanto, há aqui, de facto, cumplicidades entre setores económicos e Governo que têm que ser desmantelados, e isso só é desmantelado saindo desta gente. Doutor, ainda hoje na Assembleia Regional, o tal deputado do PSD que deu a defender a proposta disse que a situação da educação da Madeira ia tornar-se insustentável, porque custa muito dinheiro.
Não, isso, também insustentável. sim, insustentável é a situação da dívida que o PSD deixou. Porque o que é verdadeiramente insustentável, porque não deixa de ser curioso que é aquilo que eu digo, a educação custa 300 milhões de euros, a dívida da Madeira, o serviço da dívida da Madeira, eu disse isso há bocadinho, custou em 2013 340 milhões de euros. A dívida da Madeira custa mais anualmente do que custa a educação. E a verdade, voltemos a dizer... Parte sem amortizar capital. E parte sem amortizar capital. Ou seja, isso significa que nós, a partir de 2017, talvez com todos os cenários possíveis, nós vamos ter um serviço da dívida que pode rondar os 500 milhões de euros. Que é mais de metade, 2/3 das nossas receitas totais. E, portanto, este é que é o legado, do Dr. Jardim e do PSD. A questão da educação, o que está a passar, ela só é insustentável porque nós temos esta dívida colossal. É evidente que eu, enquanto madeirense, gostaria muito que o Estado ajudasse a pagar a educação. E nós estamos disponíveis para essa discussão e para esse debate. Só que esta é uma discussão e um debate no momento errado, na proporção errada, com os termos errados e, sobretudo, feito pelas pessoas erradas, porque estas pessoas não têm legitimidade para discutir nada, concordaram com isto. Em 1978 e em 1982, este governo, ainda liderado pelo Dr. Jardim, pediu a regionalização da educação e da saúde nos termos em que ela está. E, portanto, agora, quando vai dizer que não quer agora assim, tem que dizer porquê. Falhou, errou, os resultados não são bons, porque, na verdade, infelizmente, nós gastamos mais na educação e na saúde na Madeira do que gasta o continente, e nós temos piores resultados na educação e na saúde. Este é que é o termo de referência interessante. Quer dizer que estes senhores ficaram com a regionalização e falharam, e, portanto, se falharam, não podem estar aqui a gerir este processo. Aliás, eu vou dizer uma coisa, é de um desplante, para não usar um termo mais popular, que é de uma lata, apresentar um documento desta natureza na Assembleia, para aqueles exatamente que levaram a Madeira ao estado em que está e para aqueles que pediram a regionalização dos termos em que ela está. E, portanto, o que eu digo é verdade, a saúde, não é a saúde e a educação que é insustentável, o que é insustentável é este modelo de governação e este modelo de desenvolvimento que o PSD criou. Esse sim é insustentável e com esta gente não é possível chegar a outro modelo. Só aqui para acrescentar, e se falarmos que a dívida a nível nacional tem que ser reestruturada, muito mais a nível regional, é que a nível regional temos mesmo que falar numa reestruturação da dívida. Isto é completamente insustentável se não houver reestruturação. Aliás, penso que é insustentável. Não é possível. Eu fiz um exercício, só para terminar, fiz um exercício há pouco tempo, que é macroeconomia, não interessa, mas é importante as pessoas terem consciência disto, que era perceber como é que nós teríamos, qual era o volume ou seja, nós falamos de déficit e falamos de superávites, e digamos que a terminologia que interessa são os déficits primários, portanto, retirando os juros da dívida. Portanto, a minha questão era saber, para tornar a nossa dívida sustentável, ou seja, sustentável significa ela não aumentar, não estou a dizer ela reduzir, é continuar sustentável. Ela hoje é cerca de 85% do PIB, só estou a falar da dívida em Maastricht, porque a gente juntar as outras coisas todas dá 100 e tal, mas pronto, vamos considerar esta, 85%. Para ela se manter em 85% do PIB, significava que o governo, todos os anos, tinha que ter superávites primários na ordem dos 300 milhões de euros. Todos os anos. E isto para se manter a dívida dos 85%. Este primeiro trimestre, com todo este sucesso e este triunfalismo que eu tenho visto do Governo Regional e do Secretário Garcês, o déficit primário, o saldo primário, melhor dizendo, teve um déficit de 26,8 milhões de euros. Ou seja, nós estamos no primeiro trimestre, estamos com um déficit de 26,8 milhões de euros. Eu estou a dizer, para se tornar sustentável, temos que ter déficit, temos que ter superávites de 300 milhões de euros. Ora, isto é insustentável. Não só não conseguimos pagar a dívida, como não conseguimos baixá-la. Exatamente, é isso mesmo. Não conseguimos baixá-la. E como é que se consegue fazer isto? Diz-me, mas qual é a solução? A solução só passa por uma coisa, é aumentar prazos. Eu até nem falo em perdões de dívida. Eu até nem falo nisso. Eu digo, se aumentarmos prazos, ou seja, nós temos prazos de 23 anos, sim, tem que ser 50, 60, 70. Tem que ser não há complexo sobre isso. Não há complexo sobre isso. E a 60, 70 é a bonificação de juros por parte do Estado. Eu acho que o Estado tem um comportamento aqui de solidariedade. Tem que mostrar isso. E tem que mostrar isso não ao Governo Regional, mas aos madeirenses. E obviamente eu digo, ok, há aqui uma responsabilidade que é, então este tem que ser negociado não com este governo, porque este governo prevaricou. Estamos de acordo. Este governo, enquanto estiver cá, não é possível fazer, porque este governo prevaricou. O povo tem que perceber que tem que fazer uma alteração para conseguirmos fazer isto. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas. Um governo diferente, com pessoas diferentes, que não tiveram responsabilidades sobre isto, tem outros argumentos para apresentar na República sobre a reestruturação desta dívida. E eu digo, se nós conseguíssemos reestruturar a dívida a 60, 70 anos, que me parece absolutamente normal, nós reduzíamos o nosso esforço da dívida significativamente para cerca de 1/4 ou 1/5 do que estamos a pagar hoje, e isso dava margem de manobra para apostarmos no desenvolvimento, para apostarmos na educação, para apostarmos na saúde, mas de uma forma completamente diferente. No fundo, o Jardim tinha razão, que
quem ia pagar os investimentos eram as próximas gerações. Não, ele falhou numa coisa. Ele falhou numa coisa, porque ele esqueceu-se de dizer que ia pagar os investimentos era esta geração já. Que esta geração, a minha geração, já está a pagar. Já está a pagar. E portanto, a única falha dele é que ele não pensou que isto ia ser já. Portanto, ele falhou já. Nós hoje já estamos a pagar. E não é só isso, é que o princípio sempre foi defender. Não, mas já estão a usufruir destas infraestruturas, portanto, estão a pagar, mas estão a usufruir. Só que houve, de facto, muitas infraestruturas que não servem absolutamente para nada. Conclusão, estamos todos a pagar, muitas vezes por coisas que não têm. Aliás, eu diria que há coisas, de facto, houve esse investimento da parte estrutural na educação, que eu acho que na parte de edifício, mas isso não é o mais importante. Eu diria que isso não é o mais importante. E a saúde é uma coisa que me assusta, pensando que eu acho que uma das vias, a Madeira, poderíamos pensar, inclusivamente, para pessoas reformadas, mesmo estrangeiras, o tal turismo de saúde, mas que o estado em que temos o nosso hospital, e são coisas que são muito sensíveis às pessoas que pensam vir para aqui na sua reforma, eu acho que aquilo era estratégico. Eu diria que um hospital a funcionar era estratégico para a região. Portanto, olhamos e vemos que faz as coisas estratégicas, se ainda tivemos esta dívida, e dissemos, bem, mas de facto temos uma saúde exemplar, educação exemplar, enfim, mas não é o caso. E isso é que custa mais.